Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o tema da arqueologia bíblica. Meu ponto de referência vão ser algumas obras. Primeiro, a Bíblia Desenterrada, de Israel Finkelstein, e que aparece também um texto mais antigo, e A Bíblia Não Tinha Razão. Então, são dois livros com títulos diferentes, mas são o mesmo livro. E também o livro do Werner Keller, E a Bíblia Tinha Razão. É um livro mais antigo, de 1955, e que aparece também mais tarde como Arqueologia Bíblica. É o mesmo livro, duas editoras diferentes. Curioso que os dois autores passaram por essa experiência, ter seus livros republicados com títulos diferentes. E tem também esse livro daqui, tá? Do Ian Provan, Philip Long e Tremper Longman, tá? São professores lá do Canadá e que vai dar uma visão do estilo do Werner Keller, defendendo o texto bíblico. Então, são dois pontos contraditórios, né? O Finkelstein representando aí uma linha de pesquisadores contrário ao sentido literal dos textos bíblicos, e o Provan e o Werner Keller, do outro lado, defendendo a literalidade do texto. E também vou usar esse daqui, o Guia Conciso do Judaísmo, que é do Roy Rosenberg, que é a perspectiva de um rabino judeu. Bom, nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre a história dos patriarcas. Qual a conclusão que a gente tira da arqueologia, né? Então, o Finkelstein, na página 13, ele diz o seguinte: a saga histórica contida na Bíblia, desde o encontro de Abraão com Deus e sua jornada até Canaã, da libertação dos filhos de Israel da escravidão por intermédio de Moisés, até a ascensão e queda dos reinos de Israel e Judá, não foi uma revelação miraculosa, mas o produto brilhante da imaginação humana. Então, são tudo histórias criadas, tá? Assim também as histórias de Esaú e Jacó e por aí afora. Então, o Reino do Norte e o Reino do Sul, eles não teriam uma origem comum, que é como vem pela narrativa bíblica, né? Você tem dois reinos separados que depois eles se juntam, né? Eles estão unidos, se separam e depois voltam a se juntar. Então, na verdade, eles nunca estiveram juntos do início, né? São dois povos diferentes que se juntaram depois. Isso na perspectiva aí do Finkelstein. Então, vamos fazer um pequeno resumo aqui do que seria história, né? Então, você tem o Abraão lá por volta de 2100, ele sai da Mesopotâmia e ele vai para a região de Canaã. Tá? Então, ele sai da Mesopotâmia, ele vai para Canaã, se instala lá em Canaã, fica lá um tempo, e depois, por causa da fome, José, que é um descendente aí, ele vai sair de Canaã e vai para o Egito. Tá? Fica lá no Egito 430 anos, escravo no Egito, povo judeu escravo no Egito. É libertado por Moisés, que leva-os de volta a Canaã. Conquista a terra de Canaã. Depois segue-se um período chamado período de juízes. Depois a monarquia é estabelecida, une todo mundo. Em torno se destacam aí os reis Saul, Davi, Salomão. A construção do Templo de Jerusalém, em 970 a.C. E com o fim do reino da monarquia, o reino se divide em norte e sul. O reino do norte é chamado de Israel, o reino do sul é chamado de Judá, até que finalmente a Síria conquista o reino do norte, que é o reino mais rico. Ela conquista o reino do norte, e aí o pessoal do norte vai para o sul. Os judeus do norte saem do norte e vão para o sul. Ficam lá no sul um tempo, até que daí, logo depois, essa invasão da Síria é em 701 a.C.
Ficam mais um tempo e em 597 a.C. chega a vez da Babilônia ocupar a região, tá? E aí leva a elite judaica para o exílio. E em 587, Jerusalém é atacada. Até que vem o edito de Ciro e dá a liberdade de culto, os judeus podem voltar para sua região de origem. Em resumo, a história bíblica é essa. É interessante notar que nessa história daí, né, Abraão ele sai de uma cidade chamada Ur. Né? Não se conhecia muito bem a cidade de Ur, né? Até que as escavações em 1922, por Leonard Woolley, revelaram a cidade de Ur. Esse é o estandarte de Ur, muito conhecido, né? Então, várias tumbas foram descobertas. Então, é interessante contar a história da história, né? Até então, se imaginava que Ur era uma cidade lendária. Então, você veio aí com a arqueologia em 1922 e falou, a Bíblia está certa. Ur é uma cidade mesmo da Babilônia, e, enfim, é possível que Abraão tenha saído de lá. Outra amostra vem aqui nas tabuinhas de Bas Shanha. Tá? Essas tabuinhas revelam paralelos com as práticas israelitas descritas na Bíblia, por exemplo, o casamento levirato, que dava ao filho mais velho uma parte maior da herança, e outras características. Também fala dos deuses politeístas cananeus, de Baal, El, e de fato, Abraão, quando chega em Canaã, ele encontra ali esses mesmos deuses. Né? Então, esse ambiente politeísta que ele encontra em Canaã é confirmado arqueologicamente, mais ou menos na mesma época. Também no Palácio de Mari, em Zinri, Palácio de Zinri-Lim, em Mari, foram encontradas tabletes de argila, tá? E que são conhecidas como as Cartas de Mari. Tá? Essa cidade ela foi destruída em 1742 a.C. E ela se refere à tribo dos benjaminitas, ali na área de Canaã, que é citada na Bíblia. Então, veja, tem alguns eventos citados na Bíblia que eles encontram respaldo em achados arqueológicos da época dos patriarcas. Estamos falando da época de Abraão. Ainda outros eventos, né? Nós temos aí que os judeus, né, viajaram para o Egito, né? Foram para o Egito, saíram de Canaã, fugindo da fome e foram para o Egito. Então, isso teria ocorrido por volta aí de 1800 a.C. Nessa época, existe uma descrição de Beni Hassan, no Egito, que ela revela essa figura aí, que são homens de semitas que estariam vindo para o Egito. Então, isso é citado pelo Werner Keller. Não é que esse cenário aqui seja exatamente de Abraão e seu povo, mas mostra que realmente essas migrações eram comuns na época, vindas da região lá de Canaã. Então, o Provan, né, esse livro aqui, ele faz uma crítica à arqueologia, né, que é uma insistência em querer provar tudo arqueologicamente. O que não é provado arqueologicamente é dado como falso. Ele critica essa hermenêutica da suspeita. Né? Ele dá exemplo, por exemplo, os registros egípcios, eles falam de um cerco a Megido.
durante Tutmoses III, lá por volta de 1479. Megida fica lá na região lá da Palestina. Lá. Então, mas os registros arqueológicos mostram a ausência de fortificações na cidade nesse período. Mesmo assim, se dá validade a esse testemunho dos egípcios. Então, o Provan usa esse caso para dizer, está usando 2 pesos e 2 medidas, porque aqui o achado arqueológico não confirmou e se assume que esse testemunho egípcio é validado, é correto. Então, mas o Provan reconhece que, do ponto de vista arqueológico, você encontrar provas dos patriarcas, seja Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, não vai encontrar referências a esses patriarcas. Mesmo nas eras de Moisés e de Josué, é muito problemático encontrar. Isso o próprio Provan está admitindo. Bom, há uma outra questão a se lidar também com relação ao testemunho do relato bíblico, né? Então, Provan, ele diz o seguinte, o relato bíblico ele é plenamente válido, tem que ser aceito como uma prova documental, não há por que negar isso. Bom, mas temos algumas questões aí, né? Por exemplo, no relato bíblico, Jacó viveu 130 anos, Isaac viveu 180, e Abraão 175 anos, e aí, como é que a gente vai lidar com isso? Outra questão é que há uma incompatibilidade de dados, né? A Septuaginta diz que decorreram 1232 anos desde o dilúvio até a viagem de Abraão para Canaã. Então está indo de trás para frente, né? Primeiro foi a viagem de Abraão para Canaã. Aí depois é que se deu aí o dilúvio. Ou melhor, primeiro foi o dilúvio, né? Depois é que foi a viagem de Abraão para Canaã. E isso passou 1232 anos. Já no Pentateuco samaritano foram 942 anos. E aí, qual dos dois? Então tem inconsistências no próprio relato. Filkenstein, na página 60, ele diz assim, a suposta migração de grupos da Mesopotâmia na direção de Canaã, que foi o que o Abraão fez, né? A assim chamada migração amorita, da qual Albright, que é um arqueólogo lá, situou a chegada de Abraão e sua família, evidenciou-se mais tarde como ilusória. A arqueologia refutou completamente a afirmação de que o movimento populacional repentino e maciço tenha ocorrido naquele período. Então, não há evidência arqueológica dessa migração nessa época, nessa escala do Abraão. Filkenstein, página 62, ele aponta outras contradições. Por exemplo, o relato bíblico dos patriarcas está repleto de camelos. Porém, tal como ocorre, por exemplo, na venda de José como escravo pelos seus irmãos, no Gênesis 37, 25. Camelos são descritos como animais de carga, no comércio. Bom, sabe-se hoje, pela arqueologia, que os camelos não foram domesticados como bestas de carga antes do final do segundo milênio. E essa sua capacidade não foi usada amplamente no Oriente até bem depois de 1000 antes da Era Comum, antes de Cristo. Então aí já estamos fora do Abraão. Abraão teria ido para lá com seus camelos lá em 2000 a.C., né? No entanto, camelo só virou comum em 1000. Então, não é da época dos camelos. Tá? Outra questão que o Finkelstein aponta é o seguinte, é que esses camelos aí estariam carregados de especiarias, bálsamo, resina, na história de José. Tá? Esses produtos, eles são típicos do comércio árabe durante a época do Império Assírio.
que vai ser em 800, 700 a.C., bem depois. Então parece que o narrador ele foi narrar os fatos lá de Abraão, que aconteceram séculos atrás, e ao descrever as caravanas, ele começou a colocar elementos da época dele. Então ele teria escrito isso por volta do século 8, 7 a.C. Então isso é um argumento recorrente do Finkelstein. A pessoa que escreve traz elementos da sua época para a história. Porque ele imaginava que esses produtos também existissem lá na época de Abraão. Ele não fez essa pesquisa. Para ele tem camelo, ele bota camelo lá. Ele não sabia que na época de Abraão não tinha camelo. Então é um erro assim possível de ser cometido e que acontece. Outro exemplo, os filisteus. O texto bíblico fala dos filisteus em grandes cidades e tal, e no entanto eles naquela época não eram, eles eram uma tribo muito reduzida. Então o achado arqueológico não confirma isso. Então esses furos aí na história fazem o Israel Finkelstein concluir que a história ela não é consistente. Aí na página 64 ele diz assim: todos os indícios apontam para uma época de composição muitos séculos após o tempo que a Bíblia relata que as vidas dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó tiveram lugar. Este e outros anacronismos dão a entender que houve um período de escrita intensa das narrativas dos patriarcas nos séculos 8 e 7 a.C. Tá? Então estamos aí na época que a Síria está invadindo o Reino do Norte, o pessoal do Norte está vindo para o Sul, estamos nessa época aí. Bem depois, séculos depois de Abraão. Página 69, ele diz: as narrativas de Gênesis também revelam familiaridade inconfundível com a localização e reputação dos impérios assírio e babilônio. Então, vamos marcar essas duas invasões que vão ser chaves na história. Né? A invasão assíria do Reino do Norte e depois a invasão da Babilônia, o exílio na Babilônia. Então, a invasão assíria lá em 700, mais ou menos, antes de Cristo, e a Babilônia lá em 597 a.C. Tá? Então, olha que curioso. No relato do Gênesis, a Síria é mencionada especificamente em relação ao rio Tigre, em Gênesis 2,14. E duas capitais do Império Assírio, Nínive e Calane, são mencionadas em Gênesis 10:11. Essas cidades não existiam na época do Abraão, lá 2000 a.C. Isso é da época do período assírio. Então parece que o texto, Gênesis, estamos falando de Gênesis, dilúvio, criação, Arca de Noé. Esse texto está sendo escrito lá no século 8, século 7, segundo Israel Finkelstein. Como é que o Provan vai responder isso? Bom, ele começa respondendo uma questão. Quando se fala de Abraão, Abraão veio da cidade de Ur dos caldeus. Só que os caldeus não são da época de Abraão. Ele responde o seguinte: olha, tudo bem, isso foi uma corrupção no texto. Isso é que eu acho que é um ponto positivo aqui do Provan. O Provan ele admite que tem inserções no texto. O texto não é inerrante. Ele admite isso. Então ele diz que essa referência dos caldeus, isso só foi depois da ascensão da dinastia caldeia, de 626 a.C. Isso não é da época do Abraão. Tá? O mesmo acontece com os filisteus. Então, são inserções posteriores. Ele reconhece. Alguém inseriu lá referência aos filisteus inadvertidamente.
Com relação aos camelos, ele diz que, embora não seja muito comum na época, tinha camelo. Ele insiste nos camelos, né? Mas arqueologicamente é frágil, né? E ele insiste na seguinte tese do Provan, né? Por que a verificação externa, fora da Bíblia, deveria ser um pré-requisito para aceitarmos o valor de uma tradição no que respeita à realidade histórica? Por que o ônus da prova recai sobre os textos, em vez de recair sobre os críticos dos textos bíblicos? Pois é, não é só questão de comprovar externamente, né? Assim, são as contradições do texto bíblico. Se o texto bíblico fala de uma cidade que não existe na época, como é que você vai sustentar o texto bíblico? O Provan está fazendo remendos, né? Está dizendo, não, isso aí foi inserção, mas fica comprometido o texto, né? Então, segundo o Provan, algumas das tradições do Gênesis, elas se foram comunicadas oralmente. Não quer dizer que isso tenha sido corrompido ou distorcido. Tá? E ele faz inclusive referência a Êxodo 17,14, que ele diz assim: então diz o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué. Em 2 Samuel 8,17, ali se fala de um escriba da corte de Israel. Escriba da corte de Israel, um secretário na tradução do português, né? É um escriba. Então, alguém que estava escrevendo sobre tudo lá que Davi estava fazendo. Então, temos um texto aí. Então, o Provan diz, é possível que tivesse um texto na época de Moisés, é possível que tivesse um texto na época de Samuel, mas que esses textos se perderam. Bom, mas temos um outro problema aqui, que a primeira evidência de escrita em hebraico, ela só acontece no século X a.C. Então poderia pegar o tempo de Salomão, aí, de Davi, mas certamente não pegaria o tempo de Moisés. Então Moisés, lá no Egito, ele escrevia em hieroglifo, não era hebraico. E aí não temos nenhum texto da Bíblia em hieroglifo. Bom, uma maneira de resolver isso existe uma proto-hebraico, uma escrita anterior, chamada proto-sinaítica, né? Antes da peregrinação do Sinai, antes da saída lá de Moisés, lá do Mar Vermelho lá. Temos uma escrita proto-sinaítica, né? Flinders Petrie, em 1905, ele encontrou lá uma esfinge lá no Sinai, datada de 1800 a.C., estamos aí na época aí do Abraão, aí, com o pai dos patriarcas, estamos aí na época dos patriarcas, e que revela uma escrita que não é hebraico, mas é parecida com o hebraico. E, inclusive, a consoante semita Aleph, ela é similar ao hieroglifo egípcio, que tem a forma de um boi. Então, é uma escrita que é parecida com o hieroglifo e é parecido com o hebraico. Tá? Essa poderia ter sido a escrita de Moisés. Mas não temos texto, de qualquer maneira. Isso é uma hipótese. Não temos texto. Então, quando se diz que Moisés não pode ter escrito Pentateuco porque não tinha hebraico na época, é meia verdade. Tínhamos uma proto-escrita aí. Mas o fato é que não temos nenhum texto dessa época. Finkelstein, página 29. Uma leitura cuidadosa do livro de Gênesis, por exemplo, revela duas versões conflitantes da criação, duas genealogias bem diferentes da descendência de Adão, duas narrativas de dilúvio. Basta ler o texto. Né? E numa dessas narrativas, Deus é chamado de Yahvé, e noutra,
ele é chamado de Elohim, até o nome é diferente. Pô. São duas narrativas que se referem a Deus com dois nomes diferentes. Então essas duas narrativas são chamadas a javista e a eloísta. Tá? Temos também um texto que é conhecido como texto foi escrito no norte de Israel, mais tarde, e o Deuteronômio é um texto muito diferente dos demais e é denominado D. Então, entre as seções do Pentateuco que não puderam ser atribuídas ao Javista, Eloísta e nem ao Deuteronômio, então essas passagens tratam de muitas questões rituais, né? Com o tempo, essas passagens passaram a ser consideradas como parte de um extenso tratado chamado P, de Priest, sacerdotal, que trata de questões de pureza, de culto. Então, isso seria bem mais tardio, inserido bem mais tarde no texto. Essa visão de entender o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros, com essas fontes J, E, D e P, predominou aí até os anos 80, mas de lá para cá divergiu muito os arqueólogos e essa não é mais aceito essa teoria. Parte do princípio que existe uma miscelânea muito maior de variantes de documentos do que esses 4. O Finkelstein ele arremata da seguinte maneira: contudo, todos concordam que o Pentateuco não é uma composição única, sem costuras, mas uma colcha de retalhos. Essa é a expressão que ele usa. Então, não são 4 textos separados, tá? É uma colcha de retalhos. Tem esse trecho é de uma data, esse é de outra, esse é de outra, esse é de outra. É tudo misturado, tá? Que tem diferentes interesses aí, cada texto. Então, ele relata, o Finkelstein, que o texto Deuteronômio, né, que fala muito do culto, ele condena o culto aos outros deuses, ele já traz uma visão monoteísta e proíbe o culto sacrificial ao Deus fora de Jerusalém. Então, tudo isso são coisas mais tardias, tá? São talvez até escritas no período pós-exílio. Então, para Finkelstein, foram escritas no período de Josias, que é antes do exílio da Babilônia, mas depois da invasão da Síria. Então, estamos aí nessa... Há quem diga que é depois do período pós-exílio da Babilônia. Então, esses dois serão 2 marcos importantes: a invasão do Reino do Norte pela Síria, lá em 700 a.C., e logo depois a invasão da Babilônia, lá pelo ano de 597 a.C. Então, ele chama a atenção que há muito tempo os especialistas reconheceram a possível conexão desse livro do Deuteronômio com o livro da lei, que ele foi descoberto pelo sumo sacerdote Eusias no curso das reformas do templo durante o reinado de Josias, no ano aí de 622 a.C. Aqui, os textos, quando tem um texto que é crítico da religião, né, ele sempre usa a terminologia AEC, antes da Era Comum. Estão abandonando a notação antes de Cristo. Se é antes de Cristo, é um texto religioso. A arqueologia já está abandonando essa referência. Então, é 622 a.C. Então, isso teria dado uma reforma religiosa sem precedentes, aí na era de Josias. Há outros autores, né, como o Oswaldo Luiz Ribeiro, da Tenda do Necromante, que ele já não atribui a Josias uma reforma tão significativa assim.
ele joga isso mais para tarde, para depois do exílio. Tá? Então, temos aí em Neemias, ao tempo do edito de Ciro, em 538, quer dizer, está voltando da Babilônia, pós-exílio. Pós-exílio, estou me referindo à Babilônia, 538 a.C., né? O livro do Neemias, ele fala desse retorno dos judeus à Palestina. E ele fala no capítulo 8, assim, ele escreve assim: estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante das portas das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esse dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, então não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então veja, o povo está ali emocionado, vendo a leitura do Pentateuco em público, na volta do exílio da Babilônia. Dos que voltaram, né? Nem todos foram para a Babilônia, né? Dos que voltaram. Assim é narrado aí em Neemias. O Roy Rosenberg, do rabino judeu, ele diz que essa data aí de Esdras pode marcar a promulgação da Torá, tá? E possivelmente, como o povo chorou ali, né? Possivelmente algumas partes eram novas, não eram do texto antigo. Então você veja que temos aí inserções. Pelo menos isso aqui é um texto, um guia conciso do judaísmo, já é a visão dos judeus sobre esse tema, mas sempre vai haver polêmica sobre esse tema, mas é o que se trabalha. Então, aqui falando, o biblista alemão Julius Wellhausen argumentou, isso está no Filkenstein, na página 61, que esses textos diversos aí que aparecem no Pentateuco refletem os interesses da monarquia tardia de Israel, que foram projetados nas vidas dos pais lendários. Filkenstein usa essa palavra, lendas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, atravessou o Mar Vermelho, dilúvio, lendas para o Filkenstein.